Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, mas para dar início eu vou ler um pequeno texto. Ele está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 em diante. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Como o apóstolo Paulo coloca aqui, quem não creu na verdade, o próprio Deus enviará para que creia na mentira. Vamos ver como isso se dará nesse vídeo. Acompanhe aí. Como eu havia dito, vamos estar vendo como essa situação se dará. Como vocês acompanharam em vídeos anteriores, eu falei sobre a mulher e o dragão, né? Israel e Satanás. E agora, no capítulo 13 de Apocalipse, dá continuidade. João começa a ter uma continuidade dessa visão e ele já vê um outro quadro pintado por Deus. Tá? Eu quero que vocês acompanhem com o máximo de atenção, pois vou praticamente ler todo o capítulo 13, mas aí eu vou fazer algumas pausas para poder estar explicando versículo por versículo. Esse é o capítulo que fala sobre o anticristo, o falso profeta e a marca da besta. Ok? Vamos acompanhar os textos aí. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Se você for analisar, lembrar do capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver que há uma semelhança. Você vai pensar que está falando do mesmo dragão. E não é. Vamos continuar. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Pela descrição aqui, você já começa a lembrar, quem acompanhou os vídeos que eu fiz, e eu vou estar colocando o card aqui em cima para que você possa estar vendo esses vídeos. Tá? Aqui praticamente você remonta ao livro de Daniel. Daniel que teve a visão do leão alado, do urso, do leopardo, do monstro estranho. Praticamente o seu pensamento vai nesse texto, porque fala aqui que a besta é semelhante ao leopardo. Tem os pés como de urso e a boca de leão. Então imagine que tipo de visão que João estava tendo. E a gente vê o seguinte, que o dragão deu o poder. Então no capítulo 12 nós vemos que a gente falou da mulher e o dragão, da relação que tinha na história de Satanás e Israel. Agora, como as pessoas não creram, né, não crerão na verdade, aí o que acontece? Deus vai enviar o erro para que creiam na mentira. Só que aí o que acontece sempre com os problemas que a humanidade apresenta, a sociedade, o mundo em si aguarda que apareça alguém que resolva. E esse alguém é essa besta do capítulo 13, é o anticristo. E vamos colocar aqui, vou colocar aqui para vocês uma imagem que vai representar essa visão que Daniel teve. Vocês veem aí os pés da besta como de urso, era como um leopardo e boca de leão. E aqui os 10 chifres com 10 diademas, tá? São essas coroazinhas aqui em cada chifre. Essa daqui é a figura que representa essa visão que Daniel teve.
aliás, que Daniel teve, não, que João teve. João teve essa visão. E aí nós vamos continuar nos textos para poder entender um pouquinho mais sobre isso. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Perceba que no decorrer dessa visão de João, o que nós percebemos? Que toda a terra vai acabar seguindo a besta, o anticristo. Tá? Como não creram na verdade que é Jesus, e tinha prazer na iniquidade, Deus vai permitir que venha o engano, a operação do erro, para que venham crer na mentira. E nada mais, nada menos, alguém que represente isso, que é a pessoa do anticristo. E perceba, eu vou voltar um pouco lá, nós vemos que as características do anticristo são as mesmas que os grandes impérios mundiais tinham. A Babilônia, o Império Medo-Persa, Grécia e Roma. São situações que havia lá, e o anticristo ele tem a semelhança da ação que Satanás tem. Só que o que acontece? O engano ele vem com engodo, fazendo com que muitos venham crer na mentira. E como vocês estão vendo aqui no versículo 3, está dizendo o seguinte: também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte. E aqui a gente tem que entender o seguinte: não é somente um reino que nós estamos falando de um personagem, que uma de suas cabeças vai ser ferida de morte. Tudo indica que o anticristo passará por uma enfermidade, ou receberá um atentado, que ele irá morrer. Essa enfermidade dele vai ser curada. Tudo indica e que isso irá acontecer para que o mundo inteiro fique impressionado. E quando ele for curado disso, dessa chaga mortal, né, dessa ferida de morte, o mundo inteiro vai se maravilhar e vai seguir a besta. Então a gente percebe o seguinte: vai ser alguém o anticristo que será idolatrado por muitos pelo fato ocorrido. Vamos lá no versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Perceba que todos irão adorar o anticristo. E automaticamente essa adoração irá ser direcionada ao próprio Satanás. Porque o que acontece? Satanás deu autoridade a ele, deu o seu trono. Então, adorando a besta, adorando o anticristo, será adorado Satanás. Lembre-se que o diabo quer fazer sempre uma imitação daquilo que Deus faz. Então aqui nós temos uma trindade operando nesse capítulo. Nós temos aí o dragão, que deu a autoridade ao anticristo. Nós temos o anticristo, que é o oposto a Jesus Cristo. E nós vamos falar também do falso profeta. Alguns teólogos dizem que seria o dragão, o oposto de Deus Pai, né? O anticristo, o oposto do Deus Filho, e o falso profeta, que seria o oposto do Espírito Santo. Eu já digo que é diferente, porque o espírito do anticristo já opera no mundo. Então o falso profeta irá fazer praticamente o papel que João Batista fez com Jesus. Quando Jesus apareceu, João Batista disse o seguinte: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Falando para Jesus. O falso profeta vai apontar para o anticristo, dizendo para o povo de Israel que ele é o Messias. Tá? A gente vai acompanhar aí e você vai ver no desenrolar desse capítulo como isso se dá. Vamos lá. A terra se maravilhou com a besta e todo mundo viu que ninguém poderia batalhar contra ela. E após essa situação, dessa ferida de morte ser curada, ele vai abrir a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Esse texto dá um indício importantíssimo para a gente. Quem é esse pessoal que habita no céu?
Tá? Então há muitas discussões com respeito se a igreja vai passar pela tribulação, se ela vai ser arrebatada antes, se vai ser arrebatada no meio, mas tudo indica que a igreja vai antes, porque quem esses que habitam no céu? Tá? Então os que habitam no céu nesse momento dessa situação aí é a igreja juntamente com Cristo, participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, que estão em outros vídeos que vocês podem acompanhar aqui no canal. Tá? Então, o anticristo, após essa chaga ser curada, ele irá blasfemar contra Deus. Irá também blasfemar do nome e do tabernáculo, tá? Do tabernáculo que tudo indica, o templo em Israel estará construído nesse período. Vamos aí no versículo 7. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, e povo, e língua, e nação. Como no versículo anterior eu mencionei que a igreja foi arrebatada, esses santos são os convertidos durante a tribulação, que haverá salvação na tribulação, e Israel também faz parte desse povo da tribulação. Nós vamos ver aí em vídeos futuros, nós vamos falar dos 144 mil, que representam 12 mil de cada tribo de Israel, e mais os que forem convertidos, porque muitas pessoas falam, nossa, mas se é o arrebatamento, por que haverá conversão? Um anjo irá pregar o evangelho, nós teremos as duas testemunhas que pregarão o evangelho, nós teremos os 144 mil que pregarão o evangelho. Ora, se não houvesse salvação, para que tanta gente pregando o evangelho na tribulação? Então é algo que tem que ficar em nossa mente, e começando a encaixar algumas coisas. Não é tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças, tá? Que a gente não consiga entender. A gente vai encaixando e os próprios textos vão nos direcionando a melhor interpretação. Vamos lá. E aí, o próximo versículo, nós temos aí: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Perceba que Cristo, o plano redentor de Deus já sabia que tudo isso iria acontecer, e ele mesmo já deixou isso dentro do seu plano, e Cristo foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus não está preso ao tempo. Então ele deixou tudo bem organizado, e os que não receberam, os que não estão com os seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que é Jesus Cristo, esses vão adorar a besta, vão adorar o anticristo. Ou seja, quem não creu na verdade irá crer na mentira ao ponto de adorá-la. Vamos lá. Se alguém tem ouvidos, ouça. Essa é uma advertência que João coloca no livro de Apocalipse, porque embora muitos ouvem, não atendem à voz de Deus. Aí digamos que é como aquela pessoa que está em cima do muro. Ela sabe que de um lado é bom e do outro é ruim, mas ela está em cima do muro, praticamente ela já tomou a sua escolha pelo lado ruim. Então não fique em cima do muro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos continuando aqui. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. No capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos esse mesmo período dado ao dragão. Tudo indica que estaremos aí no meio da última semana de Daniel. 42 meses equivale a 3 anos e meio, e aí vai começar a se intensificar a perseguição aos salvos da tribulação e à nação de Israel, como nós vimos em outro vídeo. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Então vai ser uma perseguição terrível como nunca houve no mundo. E os salvos da tribulação serão perseguidos. Os judeus serão perseguidos.
tá? E aí nós vamos ver o que irá acontecer com eles agora. Opa, eu pulei um texto aqui, deixa eu voltar. Não, é isso mesmo, versículo 11. E vi subir da terra outra besta. Então lembre-se que nesse capítulo eu falei que teriam duas bestas. A gente foca muito na ideia do anticristo. Mas no capítulo 3 falam de duas bestas. O anticristo e o falso profeta. Tá? Então a besta que nós vimos, aquela imagem que eu mostrei logo no início, ela sai do mar. Como nós sabemos que o mar, muitas águas representam as nações, ela vai sair das nações. E faz referência ao mar Mediterrâneo ali. Tudo indica que é uma nação que fez parte do antigo Império Romano. E essa besta já sai da terra. Ou seja, já sai da nação de Israel. E aí a gente vai saber por quê. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E falava como dragão. Por que eu digo que o falso profeta possa ser do próprio povo de Israel? Porque há uma profecia, e aí ainda tem alguns textos que mencionam o seguinte, que o Messias seria, quem precederia o Messias seria Elias. Elias iria vir e indicaria para o povo de Israel quem é o Messias. Lembre-se da fala de Jesus, que foi perguntada a Jesus o seguinte: mas antes do Messias não teria que vir Elias? E Jesus falou: o Elias já veio, se referindo a João Batista. Tá? Então os judeus têm uma coleção de profecias, mas o que acontece? Eles não conseguiram fazer a junção delas para poder entender o que aconteceu na história com eles. E vamos ver no versículo 12 o seguinte: também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E é aqui algo que vai indicar que eu digo que ele representaria Elias, tá? Olha só. E operava, esse é o falso profeta, operava grandes sinais de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Ora, se a gente olhar no Antigo Testamento, quem que em sua oração acabou descendo fogo do céu? Foi Elias. Tá? Em Malaquias diz que antes do Messias teria que vir Elias para poder preparar o caminho, né? Como disse Isaías, preparar o caminho daquele que viria. Tá? Então, nós, analisando esse texto, uma besta sai do mar, sai das nações, a outra da terra, a terra representa Israel. Então, um judeu jamais iria receber o Messias sem ter vindo primeiro Elias. Então, quem não creu na verdade irá crer na mentira, haverá manifestação do anticristo, o mundo inteiro irá crer que ele será o salvador do mundo, resolverá os problemas da humanidade. Só que o povo judeu só vai receber o anticristo quando vier o falso profeta, para poder indicar, veja, esse é o Messias. Claro que haverá muitas perguntas e tudo mais com respeito à descendência do anticristo, mas como até fogo cairá do céu, eles vão acabar crendo. Alguns teólogos até falam que esse fogo do céu será bombas e tudo mais, tal, mas a gente vamos aos textos e fazendo referência ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos a referência de Elias, que o fogo acabou descendo do céu, e aí o judeu vai crer porque o falso profeta vai indicar. Vamos lá. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Tá? Então o falso profeta irá indicar, vai pedir para que se faça uma imagem. E nessa situação, vocês vão perceber que o judeu ele preza muito pela Torá. E na Torá, né, na lei de Deus, há uma proibição com respeito às imagens. E nessa situação
que o povo judeu irá começar a ter atritos com o anticristo, porque ele vai pedir para que seja feita a estátua e vai pedir para que a estátua seja adorada, ou seja, o anticristo ainda terá um poder econômico, um poder mundial, a terra inteira irá segui-lo e ainda vai implantar uma única religião para todos. Olha só, foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Né? Ou seja, essa imagem ela vai ganhar fôlego, porque o falso profeta irá ter esse poder de dar fôlego para que a imagem pudesse falar, para que ela possa falar. E quem não quiser adorar, quem vai ser morto. Só que só vai ter um jeito dele poder fazer isso. Como que eles vão descobrir que a pessoa não adorou? Tudo indica que muitas pessoas terão que ir para onde essa imagem está colocada. Então, o mundo inteiro terá um governo centralizado, terá uma única economia e também uma única religião. Então, se a gente acompanhar o cenário mundial, nós vamos perceber o seguinte, que tudo está convergindo para isso. Tá? Vamos continuar aí no texto para ver o que nós temos aí. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. E aqui já apresenta o sinal, né? Como muitos desconhecem, o sinal da besta, a marca da besta. Tá? Tudo indica que será uma marca, porque no original aqui, o texto, a palavra marca, o sinal, quer dizer, a palavra haragma, que é uma marca, né? É realmente uma marca. Que cabe até um vídeo que eu vou fazer posteriormente só sobre esse assunto. Tá? Então todos que não adoraram vão acabar recebendo, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Tá? Então percebe que o anticristo ele terá um poder que será dado a ele. Ele terá praticamente a economia, porque não vai poder comprar e nem vender. Então toda a economia estará centralizada nas mãos do anticristo. E a adoração, né? O culto, a religião será uma religião única que vai ser promovida pelo falso profeta, né, que vai direcionar toda a adoração ao anticristo. Tá? Então nós vimos aí como não creram na verdade, vão crer na mentira. Continuando, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A gente tem que analisar o seguinte, o Novo Testamento foi escrito em grego, e há uma maneira de contagem que se faziam na antiguidade. Me parece que o termo é guimetria. Eles utilizavam letras para representar números. Então o tradutor colocou o 666, que no original são 3 letras. Tá? Só que aí o que acontece? É algo que pode ser calculado. Então, e aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule. Então, foram encontrados em diversos lugares o número 666. Até a palavra computador em inglês, computer, ela pode ser encontrado o número 666, como já foi encontrado no nome de Nero, me parece que até no Adolf Hitler foi encontrado. Só que o que acontece é muito óbvio, vai acontecer em inúmeros nomes, inúmeras situações. Então, no surgimento do anticristo, a pessoa que estiver vivendo na tribulação vai conseguir fazer esse cálculo, tá ok? Se você gostou do vídeo aí, tiver curiosidade sobre esse assunto e até outros relacionados a ele, entre aí no canal, veja aí, eu vou deixar vídeos à disposição, né? E eu acredito que esse assunto não é um assunto fechado,
Existem muitos outros vídeos, muitas outras pessoas falando sobre esse assunto, cada um às vezes apresentando interpretações diversas, mas aí você fique à vontade para estar compreendendo da melhor forma possível. Uma coisa é certa: aqueles que não creram na verdade vão acreditar na mentira. E isso Deus permitirá que a operação do erro haja sobre essa pessoa, porque rejeitou a verdade, que é Jesus Cristo. Tá ok? Se você gostou aí do vídeo aí, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, e Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima.